oficial, fake news, eleições, cybercrimes, ex-assessor-chefe da AEED da presidência do Tribunal Superior Eleitoral e coordenador do Núcleo de Inteligência do Tribunal Superior Eleitoral. Senhor Talhaferro, se essas ameaças, que tipo de ameaça que o senhor recebia? O senhor e sua equipe? As agressões, as ameaças de exoneração da equipe, a pressão. Acho que hoje foi vazado aí um áudio onde o próprio juiz auxiliar, o juiz instrutor, na verdade, ele narra ali como era o trabalho, como ele se sentia em relação ao trabalho. Ou seja, isso tudo a gente sofria de pressão. E vendo a forma como as outras pessoas eram punidas, as pessoas que eu digo, os perseguidos, então você fica receoso. E é aquilo que eu volto a dizer, eu pedi a exoneração 7 ou 8 vezes. Foi rasgada. Falei, então eu não tenho como sair daqui tão cedo. Então a gente acaba não tendo outra opção a não ser fazer o trabalho que é pedido. Mesmo porque a gente tem família, tem filhos, e os filhos nossos a gente tem que preservar. Então, diante da forma de agir monstruosa que eu via, só tinha uma forma de eu agir, que era fazer o trabalho da maneira menos punitiva possível, ou seja, poupando o máximo de pessoas que eu conseguia poupar e seguindo o que ele pedia, entendeu? Eu vou subir daqui a pouco na rede social a reclamação feita por áudio pelo juiz Ayrton Vieira, que é o juiz ao qual você se refere, que auxiliou o senhor ministro Alexandre de Moraes entre 2018 e março de 2025, quando ele relata as pressões sofridas no período em que serviu o gabinete. E aí, o importante desta entrevista é exatamente deixar claro que o universo jurídico não pode recepcionar pressão a quem quer que seja que exerce o trabalho de coletar o conteúdo probatório, que exerce a função de instrumentalizar o que se chama um processo judicial. Na medida em que um processo judicial ele é instrumentalizado pela coerção, pelo medo, pela pressão, ele deixou de ser um processo judicial que busca exercitar a sagrada missão da justiça. E a grande pergunta que eu faço agora para o senhor Eduardo Talhaferro, é o seguinte: como é que nós, brasileiros, porque o senhor relata e é impossível ouvir e testemunhar o seu relato e deixar de imaginar que o pleito de 2022 foi um pleito conspurcado, foi um pleito que teve vícios de construção, vícios de conduta e outros vícios que em qualquer sociedade moderna, adequada e com uma legislação obedecida, né, esse pleito seria evidentemente passível de anulação. Nós estamos frente ao início de um pleito em 26. Eu não sei se o senhor estará no Brasil ou não, se o senhor já terá resgatado ou não sua cidadania. Mas o mais importante, o grande serviço que eu acho que nós podemos prestar agora: o que o senhor acha que tem que acontecer daqui para frente nesse país para que mais Eduardos, seja o senhor ou o Eduardo que está nos Estados Unidos, que é o outro Eduardo não menos importante, que é o Eduardo Bolsonaro, deixem de ser exilados da sua pátria, deixem de sofrer o processo de persecução que sofrem? O que o senhor acha que é importante para o que deverá acontecer na frente, senhor Eduardo Talhaferro? Eu acho que hoje o Supremo Tribunal Federal tem um poder ilimitado. Ele faz o que quer, da forma que quer e como quer. E ninguém consegue regular, fiscalizar isso. Os órgãos, né, as instituições que deveriam fiscalizar, não estão fiscalizando, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é o Senado, que teria a forma de punir, a forma de agir. Então, aos meus olhos, deveria se ter menos poder, um poder limitado, um poder mais definido
do que pode ou não pode um ministro, principalmente nas decisões monocráticas, que é a forma que ele age. Acabar com essa história de se ter em seu gabinete processos físicos, os quais podem ser manipulados e usados, engavetados, para que seus opositores, os seus inimigos, sejam ameaçados. Então, acabar com essa história de processo físico, ser totalmente digital. O país inteiro é digital, porque só o Supremo Tribunal Federal ainda tem processos físicos, em especial no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então, muita coisa deveria mudar. O povo também deveria ter um pouco mais de consciência no seu voto, analisar o seu candidato, ver, lembrar do passado, porque o povo, infelizmente, nesse ponto tem uma memória muito curta. O povo confunde política com futebol. O futebol, ele acontece no final de semana ou num dia, tem-se a jogada lá, cada um faz seu churrasco e acabou. A política, ela nos traz problemas, se for feita de forma errada, por pelo menos 4 anos. Então o povo também precisa ter um pouco mais de consciência. Então, aos meus olhos, muita coisa deve se mudar no país. Reduzir o poder do judiciário em termos de STF, TSE, e o povo ser